é muito importante um olhar profissional com relação àquele contrato, porque pode ter muita armadilha naquele contrato. Por exemplo, a questão da rescisão. Existem muitos contratos que são submetidos pela outra parte, em que, pela parte contratada nesse caso, que dificulta demais a possibilidade de rescisão daquele contrato. Vamos supor, o contrato prevê lá a vigência de 36 meses, né, com vigência mínima de 24 meses, sob pena de pagamento de uma multa de 50% do valor total do contrato. A princípio isso pode ser visto como uma cláusula nula, mas a depender de como que foi o desenvolvimento daquele contrato, ela pode ser plenamente válida, né? E aí o empresário vai se ver numa dificuldade imensa de rescindir aquele contrato. Então é muito importante, uma cláusula muito importante seria a rescisão do contrato. Outra cláusula também muito relevante é com relação à confidencialidade das informações. Porque um prestador de serviço, por exemplo, dentro da sua empresa, vai ter acesso a várias informações que muito provavelmente você não queira que elas sejam divulgadas. Então é importante também ter uma cláusula que te proteja com relação à confidencialidade daquelas informações. O prazo de vigência também é interessante, porque a depender do lado que você está, você tem interesse que aquele contrato dure pelo menos um certo período de tempo, né? Então é importante também saber qual que é a vigência daquele contrato, se ele tem 12 meses, 24 ou prazo indeterminado, e qual que é o seu interesse com relação à manutenção no tempo daquele contrato. Se você fizer uma negociação de compra e venda, em que você, no caso, é o vendedor do produto, é importante, após a análise do crédito daquela empresa, se for o caso, exigir alguma garantia, né, para que, se houver algum problema, um inadimplemento do pagamento de alguma parcela, você possa ter meios para você conseguir receber aquele valor, né? Então é importante também, às vezes até uma nota promissória já ajuda bastante, porque você já pode entrar diretamente com a execução no meio judicial e não precisa de todo aquele processo de conhecimento em que o juiz vai verificar se existe o crédito, que demora às vezes 1, 2, 3 anos, para só então depois você ter a possibilidade de executar. Aliás, o próprio contrato já é uma ferramenta muito interessante também, além de todas essas questões que eu já mencionei, porque ele é previsto na legislação civil como sendo um título executivo extrajudicial. O que vem a ser título executivo extrajudicial? É justamente essa questão. Você não precisa, quando você for entrar com uma ação para eventualmente cobrar algum valor que você não recebeu, você não precisa daquele processo de conhecimento em que o juiz vai verificar se aquele crédito existe ou não. O contrato ele é um instrumento já reconhecido por lei como, então esse débito aqui já existe, ele é um instrumento executivo. É claro que existem exceções, né? Porque um contrato, às vezes, pode não ter sido cumprido alguma parte, alguma previsão pode não ter sido cumprida pela outra parte, e por essa razão não houve o adimplemento. Aí, é claro que nesses casos vai haver uma certa discussão com relação ao mérito da questão. Mas, a princípio e via de regra, o contrato é um instrumento de execução direta. Bom, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, eu convido vocês para estar sempre acompanhando a gente, porque eu tenho certeza que o conteúdo que a gente vai produzir aqui vai ser interessante para você e para o seu negócio.